Alô? Bem, para a questão 1, em que ele pede para a gente deduzir os principais potenciais termodinâmicos a partir da energia interna, né, usando a transformada de Legendre, basicamente a única coisa que a gente vai ter que saber é o que nos diz a primeira lei da termodinâmica, né, que fornece o que define o que é energia interna. Vamos precisar saber o que é uma transformada de Legendre e vamos precisar saber também por que é interessante que eu deixe de utilizar a energia interna e utilize uma transformação para trabalhar com outro potencial termodinâmico. Porque a depender da situação física, se for pressão constante, volume constante, se for pressão e volume constante ao mesmo tempo, ou se for um sistema isolado, a depender da circunstância, pode ser mais interessante usar um potencial ou outro, né? Existem quatro principais potenciais termodinâmicos, né? O potencial energia interna, o potencial entalpia H, potencial de Helmholtz, energia livre de Helmholtz, né, que normalmente pode ser representado por F ou por A, e também energia livre de Gibbs, que é representada por um Gzinho. E a depender do processo físico que está acontecendo no sistema termodinâmico, a gente vai usar ou um potencial ou outro. Então, primeiramente, nós sabemos pela primeira lei da termodinâmica que a energia interna U é uma função da entropia, do volume e do número de mols. E que essas grandezas que descrevem o sistema descrito pela energia interna são grandezas extensivas, ou seja, dependem da quantidade de matéria, do volume, das dimensões do meu sistema. E às vezes, dependendo da circunstância, por exemplo, num sistema aberto, né, se você coloca dois reagentes num tubo de ensaio num laboratório para reagir, esse sistema é aberto, né? Se houver produção de gases, esses gases podem vazar do meu sistema, que seria o tubo de ensaio. Então, às vezes é muito difícil em sistemas físicos a gente trabalhar com determinação de volume. Às vezes o número de mols pode ser desconhecido se nós não soubermos qual é a substância que está reagindo no sistema. Vamos supor que o nosso objetivo seja determinar qual é a substância, e a gente não sabe o número de mols. É meio complicado, porque a gente não consegue determinar o número de mols sem saber a massa molar de uma coisa, né? Ou até mesmo para medir a entropia, seria necessário a gente saber a temperatura do sistema e também a variação de calor, né? O quanto de calor que foi envolvido no processo. Então, nem sempre é tão fácil assim a gente conseguir determinar a energia interna em função de entropia, volume e número de mols, dependendo do sistema físico que a gente tem, né? Então, às vezes, é interessante a gente substituir a descrição do nosso sistema por variáveis intensivas, que são variáveis que são constantes em qualquer região do meu sistema. Por exemplo, a densidade de um sistema uniforme é constante em todos os pontos, né? Ela não depende da quantidade de material que eu tenho. Por exemplo, vamos supor que eu queira determinar quanto de água que eu tenho num determinado volume. Se eu dobro esse volume, eu dobrei também a quantidade de água que tem. Isso é uma propriedade extensiva, né? A massa e o volume. Só que agora, se eu falo para você determinar qual que é a temperatura em 1 quilo de água que está no meio no ambiente, e falo para você determinar a temperatura de 2 quilos de água que estão no ambiente, não vai mudar a temperatura, né? Então, a temperatura ela é uma propriedade intensiva, porque ela não depende da quantidade de material e ela é constante para qualquer ponto do sistema, tá bom? E seria muito mais interessante que a gente conseguisse determinar o nosso sistema por meio de variáveis intensivas, como temperatura e pressão, por exemplo. Nem sempre a gente vai conseguir descartar o volume da descrição do nosso sistema, né? Mas seria muito mais interessante se a gente conseguisse trabalhar com variáveis que fossem mais naturais de se medir ou até mesmo de se definir matematicamente em termodinâmica, né? E para fazer isso, a gente tem que ter dois pré-requisitos, né? O primeiro é entender como que eu descubro a variável intensiva associada a uma variável extensiva. Desculpa. E o segundo ponto é entender o que é uma transformada de Legendre e para que ela serve. Então, o primeiro ponto é que a primeira lei da termodinâmica nos diz, né, que a variação infinitesimal de energia interna dU, dado por um diferencial exato,
vai ser igual à soma da variação de calor menos a de trabalho, mais uma variação no potencial químico do sistema, que é μdN, no caso, né? Em que μ é o potencial químico e dN é uma variação no número de mols, né? Então, isso daqui fala para mim que eu tenho três modos principais de transformar energia no sistema. No formato de calor, no formato de trabalho ou no formato de alguma mudança química, que pode ser por difusão, ou seja, por transporte de massa, né? E é interessante notar que esse dq e esse dw aqui, eles não são diferenciais exatos, então eles não podem ser integrados diretamente, porque a quantidade total de calor ou de trabalho que foi produzida ou doada para um sistema depende da trajetória que foi percorrida no espaço PV, por exemplo, né? No espaço PVT. Quando eu faço um diagrama PVT, ou seja, um diagrama de pressão, volume e temperatura, o calor e o trabalho dependem de qual é a trajetória que o meu sistema percorreu nesse espaço, né? Então, seria mais interessante se a gente conseguisse substituir esses diferenciais não exatos, né? Esse del Q e esse del W, por diferenciais exatos. A segunda lei da termodinâmica afirma que a variação infinitesimal de temperatura no sistema vai ser sempre maior ou igual à variação de calor dividido pela temperatura absoluta, em que a entropia só pode aumentar ou ficar constante no caso de um sistema isolado, né? Um sistema isolado, a variação de entropia é nula, tá bom? Porque a entropia é constante. Então, da mesma forma que a gente sabe que passando a temperatura multiplicando aqui, eu descubro que esse del Q aqui vai ser menor ou igual a TdS, né? Então, TdS, ou seja, temperatura vezes variação de entropia, é maior ou igual a del Q, em que a igualdade vale no caso de um sistema passar por um processo reversível, tá bom? E por outro lado, a definição de trabalho nos diz que o trabalho é sempre força vezes deslocamento. E como pressão é definido como sendo força dividido pela área, então eu sei que força vai ser pressão vezes área. Então, o trabalho vai ser pressão vezes área vezes um dx. É como se eu tivesse aqui, imagine uma circunferência, uma tampa de pote, e esse dx fosse a altura de um pote. Quando eu multiplico a altura do pote pela área da base do pote, eu tenho o próprio volume desse pote, né? Desse cilindro, por exemplo, né? Então, a gente sabe que o trabalho vai ser dado por PDV, ou seja, a pressão vezes a variação de volume, né? E aí aqui eu explicito algumas convenções, né? A convenção de que quando houver expansão do sistema termodinâmico, a variação de trabalho é positiva, e quando houver compressão, né? Quando eu estou oferecendo trabalho no meu sistema, a variação vai ser negativa, por convenção, tá bom? Então, reescrevendo a primeira lei da termodinâmica em termos apenas dos diferenciais exatos, nós temos que du é T ds menos PDV mais μdn. E aqui é o grande ponto, né? O grande ponto interessante é que isso daqui é um diferencial total, né? E pelo teorema do diferencial total exato, eu posso afirmar que a variação da energia interna em relação à entropia vai ser a temperatura. A variação da energia interna em relação ao volume vai ser a pressão. E a variação da energia interna com relação ao número de mols é o potencial químico. Tudo isso quando eu mantenho as outras variáveis constantes. Então, por exemplo, del ou del S é como a energia interna varia com a entropia, mantendo volume e número de mols constante. Isso fornece a temperatura. A variação de energia interna pelo volume, mantendo entropia e número de mols constante, é o negativo da pressão, ou seja, uma pressão negativa, uma pressão de sucção, como se fosse, né? Ou seja, quando o volume do meu sistema aumenta e a minha energia interna sofre alguma transformação, eu gero uma pressão negativa nesse sistema, como se fosse uma tendência de retornar para o início. E a variação da energia interna sobre o número de mols, mantendo entropia e volume constante, vai nos fornecer o potencial químico. O potencial químico é como se fosse uma tendência que um sistema composto de mais de uma fase, né, por exemplo, se eu misturasse água com óleo, por exemplo,
Ou se eu tivesse água e duas espécies iônicas na água, por exemplo, Na+ e Cl-, né? E aí eu quero descobrir se existe alguma chance de difusão ou se o sistema já está em equilíbrio. Aí eu olho para o potencial químico, né? Então, isso é importante para a gente associar as variáveis extensivas com intensiva. A gente não sabe que entropia, volume e número de mols são quantidades extensivas, que dependem da quantidade de matéria do sistema. Então, por definição, a variável intensiva associada vai ser justamente essa derivada correlata aqui. Quando eu fizer a derivada de U em relação a uma variável extensiva, eu obtenho a variável intensiva correspondente. E é interessante notar que a variável intensiva multiplicada com a variável extensiva correspondente tem que ter unidade de energia. TdS tem unidade de energia, PDV tem unidade de trabalho, que é de energia, e MdN tem unidade de energia química, que é energia, tá bom? Então, aqui uma tabelinha só mostrando, né, que a toda variável extensiva tem uma variável intensiva correlata, que é dada pela derivada da energia interna com relação à variável extensiva, né? E beleza. Isso daqui é justamente o que eu já tinha comentado, né? E como nós descobrimos essas variáveis parciais, né? Se nós fizermos volume e número de mols constante, dU é TdS. Então, dU ds com volume e número de mols constante é T. E assim por diante, como eu já expliquei no slide anterior. Tá bom? Então, o grande ponto é que essa derivada aqui significa para nós justamente o modo como foi definida a escala absoluta de temperatura termodinâmica, né, num sistema em equilíbrio, né? E a pressão ser essa, o negativo dessa derivada fornece justamente aquela informação da pressão negativa que eu já havia comentado no slide anterior. E o potencial químico, ele é basicamente a derivada da energia interna com relação ao número de mols, ou seja, o que acontece com a energia do meu sistema quando eu retiro ou quando eu adiciono partículas dentro, né? Porque eu acabo mudando toda a configuração do sistema e essa mudança de configuração gera uma mudança de distribuição de energia também. Essa é a informação do potencial químico, tá? E agora que nós já sabemos o que são variáveis intensivas e as suas grandezas extensivas conjugadas, né, porque a variável intensiva é a derivada conjugada da variável extensiva, né? Conjugada, correlata. Agora a gente precisa saber o que é uma transformada de Legendre, né? A transformada de Legendre é muito importante para a gente porque ela consegue transformar uma função em outra através de uma mudança de variáveis, né? Se a minha função energia interna é uma função da entropia do volume e do número de mols, a gente pode escrever que dU é TdS menos PDV mais MdN, em que Tp e μ são funções, em potencial, de entropia, volume e número de mols. Matematicamente, existe um teorema que nos diz que se eu tenho um potencial termodinâmico U, e não quero, e ele é expresso em termos de x1, x2, x3, x4, x5, isso até chegar no xn, que é esse índice que eu coloco aqui em cima do somatório, né? Então é como se dU fosse igual a xi, ou melhor dizendo, é como se U fosse função de x1, x2, x3, x4 e assim por diante, né? Da mesma forma que está aqui. Então é como se esse xi aqui fosse entropia, volume, número de mols e assim por diante, e esse ΔU, ΔXi, vai ser a variável intensiva correlata a xi. Então, se xi for entropia, por exemplo, ΔU, ΔS vai ser T. Se xi for V, ΔU, ΔV vai ser menos P. E se xi for N, eu tenho que ΔU, ΔN vai fornecer μ para a gente, tá bom? Então, é isso basicamente que a gente tem, né? Essa é a definição da transformada de Legendre, tá bom? E eu coloco esse somatório de uma maneira generalizada porque o meu potencial termodinâmico U pode depender de quantas variáveis eu queira, né? O usual é que eu coloque isso no espaço de fase de dimensão 3, né? Normalmente com temperatura, volume e pressão, entropia, volume, número de mols, aí depender da circunstância que a gente quer. Mas eu poderia ter quantas variáveis eu preciso para descrever meu sistema, por isso que eu coloco de modo generalizado aqui.
Então, aqui eu só explico a condição em que... só uma coisa que eu esqueci de comentar. A gente faz esse procedimento aqui, porque quando eu faço isso, eu consigo substituir o potencial U por um potencial alternativo e arbitrário L, tá bom? E quando que esse potencial arbitrário e a energia interna vão variar igualmente? Isso só vai acontecer se quando eu somar o produto de cada variável extensiva com a sua intensiva respectiva, a soma desses produtos tem que dar zero, que é isso que eu coloco aqui nesse somatório. E agora que a gente já sabe o que é uma transformada de Legendre e o que são variáveis grandezas conjugadas, né, a gente pode deduzir os potenciais termodinâmicos principais. Primeiro ponto, suponha que a gente trabalhe num sistema de pressão constante. A gente sabe que a pressão do sistema já está controlada, então eu não preciso fornecer nenhum processo químico, físico, biológico para controlar a pressão, porque ela já está constante, né? Então eu posso descartar a pressão e adicionar alguma outra variável que seja mais interessante de eu controlar no meu sistema, né? Vamos lá, então. A gente sabe, então, que se eu chamo esse... eu quero substituir a pressão aqui, né? Eu quero substituir o volume por pressão, porque a pressão já está controlada, né? E eu não sei quanto é o volume. Então, eu posso usar uma transformada de Legendre para substituir a variável extensiva volume pela variável intensiva P. E de que modo que eu faço isso? Quando eu faço isso, eu pego a energia interna e como o meu xi ali naquele somatório que eu fiz anteriormente, né, nesse daqui, aqui é como se o meu xi fosse o volume. Então, eu fico com dU dV, né? Com entropia e número de mols constante. Mas dU dV, a gente já viu que é a própria definição de pressão, né? De menos a pressão, melhor dizendo, né? Então, a entalpia vai ser dada por U mais PV, tudo bem? Quando eu tomo os diferenciais de ambos os lados, eu tenho que dH vai ser igual ao D de U mais PV. E o D de U mais PV é o DU mais o D de PV, em que eu vou ter que usar aqui a regra do produto, né, nesse D de PV aqui. DH vai ser DU mais VDP mais PDV, né? Então, como DU é igual a TdS menos PDV, pela definição da primeira lei da termodinâmica, a gente pode cancelar PDV com menos PDV, e a gente obtém que o diferencial de entalpia é TdS mais VDP mais μdN. Né? Então, aqui a gente vê que a entalpia é uma função de entropia, pressão e número de mols. Antes, eu estava colocando a entalpia como função do volume, mas eu não sabia determinar ao certo o volume do sistema. Mas a pressão eu sei, né? E o grande ponto é que aqui vamos fazer duas considerações, né? A gente sabe primeiro que a entalpia funciona para eu trabalhar com sistemas em que a variação de pressão é nula, ou seja, a pressão é constante. Suponha, além disso, que eu também coloque o meu sistema fechado, né? Impossibilitando que haja troca de partículas com o meio externo, né? Então eu tenho que a variação de pressão e a variação do número de mols são nulas. Então a minha entalpia se reduziria apenas ao meu TdS, né? Já que dN e dP seriam nulos. Então, isso daqui corta com isso aqui e fica que dH é igual a TdS. Mas pela segunda lei da termodinâmica, supondo que esse sistema esteja em equilíbrio termodinâmico, TdS é a própria definição de dQ. Ou seja, num sistema com pressão constante isobárico fechado, que não pode trocar matéria com a vizinhança, a entalpia é definida como sendo o calor envolvido nos processos termodinâmicos do sistema, né? Então, a entalpia surge naturalmente como um potencial termodinâmico muito útil em processos de pressão constante, porque nessa circunstância, entalpia e calor são a mesma coisa, né? É por isso que, muitas vezes, em exercícios de química, quando nós vamos usar a lei de Hess, por exemplo, a gente iguala o calor liberado ou o calor absorvido por uma reação química como sendo a entalpia. Eu coloquei o número de mols como sendo constante, por exemplo, num sistema fechado. Então, eu consigo igualar temperatura e calor, né? Essa é a interpretação física da entalpia, né? Ela nada mais é do que um calor envolvido por uma reação quando eu mantenho pressão e número de mols constante. Agora vamos supor que nós vamos trabalhar com um sistema isotérmico, né? Temperatura constante.
Seria útil substituir a entropia pela temperatura, já que a gente sabe controlar a temperatura, mas a entropia às vezes pode ser desafiador, né? Então, eu vou chamar de A esse potencial termodinâmico, em que eu vou trocar a entropia pela temperatura, e usando a transformada de Legendre, eu sei que eu tenho que fazer U menos a variação de U com relação à variável que eu quero trocar, multiplicado pela variável que eu quero trocar. Como eu quero trocar S, eu faço U menos del U del S, com volume e número de mols constante, multiplicado pela entropia. Só que isso daqui, por definição, del U del S, com volume e número de mols constante, a gente já viu que é definido como temperatura. Então, o meu potencial termodinâmico A é igual a U menos TdS. Então, dA vai ser o D de U menos TdS, que é du menos D de Ts, em que eu vou usar a regra do produto aqui. Então, o dA vai ser du menos TdS menos SdT. Mas como du é TdS menos PDV, eu posso cancelar TdS com menos TdS, e eu obtenho que o meu potencial A, que na verdade se chama potencial de Helmholtz, ou energia livre de Helmholtz, é dado por menos SdT menos PDV mais μdN, né? Em que o meu potencial A é uma função da temperatura, do volume e do número de mols. Tá bom? E a temperatura é uma constante, é claro, né? Então, no caso em que o meu sistema é fechado, em que eu não posso trocar o número de partículas do meu sistema, não há transferência de massa no sistema, né? E como tanto a temperatura quanto o número de mols não varia, então menos SdT e mais μdN são zero. E eu fico que dA é igual a menos PDV. Então, esse potencial descoberto, que é a energia livre de Helmholtz, o significado físico dele é que num sistema isotérmico e fechado, a energia livre de Helmholtz é exatamente igual ao trabalho máximo possível de ser extraído de um sistema isotérmico, né? Por isso que se chama energia livre, né? Quando eu coloco meu sistema para trocar calor com um reservatório térmico, por exemplo, vamos supor que ele absorva calor desse reservatório térmico, por exemplo, né? Então ele vai se expandir. Quando ele se expande, ele vai realizar um trabalho, né? Quando eu coloco isso para acontecer, qual é o trabalho máximo que eu posso extrair do meu sistema, né? A energia livre de Helmholtz é o que vai nos fornecer justamente isso, tá bom? Em sistema isotérmico e fechado. E agora, por último, né, o último potencial termodinâmico interessante que a gente tem para deduzir é um potencial em que eu queira pressão e temperatura constantes, sistema isotérmico e isobárico. Seria interessante que a gente trocasse, como a gente tem P constante e T constante, P está associado a V e T está associado a S. Então, P e T constantes estão subentendendo uma troca de V e S, né, pelas derivadas conjugadas. Já que del U, del V vai nos fornecer menos P, e del U, del S vai nos fornecer T, né? Então, aqui vai ser muito interessante a gente perceber que esse potencial que a gente vai descobrir agora é muito interessante em experimentos que são realizados, por exemplo, em laboratórios abertos, né, em um meio aberto, né, processos químicos abertos, na CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão. Porque no meio ambiente a temperatura e a pressão são aproximadamente constantes em todo momento, né? Então, como a gente já está controlando T e P, a gente pode substituí-los no nosso novo potencial, né? Então, não seria interessante mais usar o U, porque o nosso sistema não necessariamente é isolado, né? Ele pode ser um sistema aberto. Então, o U não dá mais para usar, porque o U é usado para sistemas isolados, né? E aqui, o nosso novo potencial G, a gente viu que não necessariamente vai ser isolado, né? Pode ser um sistema aberto. Então, aqui eu vou trocar S por T e V por P. Então, o meu novo potencial vai ser a energia interna menos entropia vezes a derivada conjugada da energia interna com relação à entropia, mantendo volume e número de mols constante, menos a variação de energia interna com relação ao volume, mantendo número de mols e entropia constante, multiplicado pelo volume. Del U del S com volume e número de mols constante é a própria definição de temperatura. E del U del V mantendo número de mols e entropia constante é a própria definição de pressão negativa. Então, a gente obtém que esse novo potencial G é definido como sendo U menos ST mais PV. Então, o diferencial de G vai ser o diferencial de toda essa soma, né?
em que eu vou ter que usar a regra do produto aqui para esse ST e também para esse PV aqui. Então, o meu DG vai ser DU menos D de ST mais D de PV. DU é TDS menos PDV. D de ST, nada mais nada menos vai ser do que menos SDT menos TDS. E a mesma coisa para o D de PV. Vai ser VDP mais PDV. E, obviamente, o MIDN aqui, devido à energia interna também, dependendo do potencial químico, né? Então, meu DG vai ser menos SDT mais VDP mais MIDN. E perceba, então, que esse DG, nós vemos que é o potencial energia livre de Gibbs, é uma função da temperatura, uma função da pressão e uma função do número de mols. Nós não dependemos mais da entropia e do volume, enquanto variáveis naturais para se trabalhar com a energia livre de Gibbs, né? Então, dt e dp são zero, né? Porque eu considerei que o meu sistema, que esse potencial seria interessante para pressão e temperatura constante. Então, dg é μdn. E μ é ΔG, ΔN, mantendo pressão e temperatura constantes. Então, na verdade, o que acontece? Né? O potencial químico, além de ser a variação da energia interna, com relação ao número de mols, mantendo-se entropia e volume constante, nós temos que o potencial químico também pode ser escrito como sendo a variação de energia livre de Gibbs com relação ao número de mols, mantendo pressão e temperatura constante. É uma expressão muito mais fácil de se determinar o potencial químico, né, do que através da energia interna, porque pressão e temperatura são muito facilmente calculáveis. Entropia e volume nem sempre, principalmente em sistemas abertos. Então, é muito mais fácil eu determinar, por exemplo, um potencial químico de um sistema em equilíbrio, um sistema difusivo, por exemplo, ou um sistema de algum fenômeno de transporte, né? É muito mais fácil que eu use o meu μ como sendo ΔG, ΔN, mantendo P e T constantes, do que ΔU, ΔN, mantendo entropia e volume, né? Porque volumes em sistemas abertos, imagine, produzir um gás, o volume já escapou dali, não sei quanto é o volume, então não posso falar que ele é constante. É muito mais difícil você determinar o potencial químico através dessa equação aqui, né? Tem uma praticidade experimental gigantesca, então, em processos industriais e químicos, em laboratório, e matematicamente falando, também é bem mais simples, né? Ok. Então, a grande questão aqui, basicamente, eu só comento em que momento que a entalpia se iguala à energia interna, por exemplo, né? Ou energia livre de Helmholtz se iguala à energia interna, né? E aqui, quando a gente faz essas manipulações algébricas aqui, né? VDP mais PDV igual a zero, né? Já que eu quero DH igual a DU, né? Então, quando eu faço isso, sei que VDP precisa ser igual a menos PDV. Mas dP é zero na entalpia, então menos PDV é nulo. Então, H vai ser, como H é usado para diferença de pressão igual a zero, porque pressão é constante, né? Suponha que eu tenho uma pressão não nula aqui, né? A entalpia só se igualará com a energia interna se não houver variação de volume, né? Então, na verdade, a minha energia interna tem que ser uma função apenas da entropia e do número de mols, mantendo o volume constante, para que energia interna e entalpia se igualem. Se eu quiser que o potencial, a energia livre de Helmholtz se iguale com a energia interna, eu tenho que menos TDS menos SDT é zero. Então, SDT menos TDS, SDT é igual a menos TDS. Só que o potencial de Helmholtz é utilizado para temperaturas constantes, então DT é nulo. Então, menos TDS é zero. Então, nesse caso aqui, dA vai ser igual a dU se não houver variação de entropia, ou seja, se for um sistema isentrópico, né? Sistema diabático, no caso. Então, se tanto a temperatura quanto a entropia forem constantes e a energia interna for uma função apenas do volume e do número de mols, então eu posso afirmar que o potencial livre de Helmholtz vai ser igual ao potencial energia interna, tá bom? E por último, no caso do potencial de Gibbs, eu tenho que dST precisa ser igual ao D de PV, né? Pela definição de DG. Então, fazendo as manipulações algébricas, como pressão e temperatura são constantes num sistema em que eu posso usar energia livre de Gibbs, então eu tenho que TdS igual a PDV, né?
Mas TDS é a própria definição de calor e PDV é a própria definição de trabalho. E a energia interna é calor menos trabalho. Mas como o calor é igual a trabalho, então dU vai ser igual a dG apenas se o calor for igual ao trabalho. Ou seja, se tanto a energia interna quanto o potencial de Gibbs forem nulos, variação deles, né? Que é justamente o caso do equilíbrio químico, né? Em que processo inverso e direto de uma reação química, por exemplo, acontece a mesma taxa cinética, né? Então é muito interessante que o momento em que essas grandezas, esses potenciais se igualam, para cá, dG igual a dU apenas no caso de equilíbrio químico. dA igual a dU apenas se eu conseguir retirar o trabalho máximo do meu sistema. E aqui no caso dH igual a dU, apenas no caso em que o meu sistema é um sistema isocórico, né? O volume não varia. Né? Então, um sistema que é bem delimitado do meu meio externo. Né? Então, agora que a gente já conseguiu resolver a primeira questão, vamos para a questão 2, né? Que a gente vai ver as equações TDS. Para as equações TDS, o exercício pede que nós demonstremos essas duas relações, né? Usando redução de derivadas e considerando o número de mols como sendo uma constante. Suponhamos que queiramos descobrir como que a entropia varia com função da temperatura e do volume. Supondo que possamos escrever a entropia como uma função de T e V, então o teorema do diferencial total exato afirma que nós podemos escrever ds como sendo ΔS ΔT mantendo o volume constante, dt, mais ΔS ΔV na T constante, dV. Né? E pela primeira lei da termodinâmica, du é TdS menos PdV. Dividindo ambos os lados por dt, eu tenho que du dt é TdS menos PdV sobre dt. Se eu considerar o meu volume como sendo uma constante, eu sei que du dt vai ser igual a T ΔS ΔV no V constante, né? Porque aqui, quando eu considero o volume constante, dV é zero. Então, eu reduzo ΔS ΔV, ΔT com volume constante. Então, eu sei que ΔS ΔT com volume constante é 1 sobre T du dt. E definindo du dt como sendo a capacidade térmica ou capacidade calorífica a volume constante do nosso sistema, isso é um coeficiente termodinâmico trivial, né? Isso não é demonstrável, né? Isso é postulado, né? A gente define du dt como sendo CV, para volume constante, né? Então eu sei que ΔS ΔT no volume constante é CV sobre T. E o CV, capacidade calorífica, né, nada mais é do que a variável extensiva associada com a variável intensiva calor específico. Se eu divido uma extensiva pelo número de massa ou pelo número de mols, eu obtenho uma variável intensiva. Então, o calor específico vai ser a capacidade térmica, volume constante, dividido pelo número de mols. Então, eu obtenho que o Czão V é Czinho V vezes o número de mols, N. Então, eu consigo escrever que ΔS ΔT, a volume constante, é NCV sobre T. Né? Ou seja, quanto maior for a temperatura, mais vagarosamente a entropia cresce. Né? Tem uma taxa de variação que a entropia sempre está crescendo, né? Mas ela vai crescendo cada vez mais vagarosamente. E também nós sabemos, agora para a segunda parte, né, que a energia livre de Helmholtz é dada por A igual a U menos TS. Fazendo as derivações, descobrimos que o diferencial do potencial de Helmholtz é menos PDV menos SDT, com o número de mols constante, obviamente. Então, eu consigo afirmar que o meu potencial de Helmholtz aqui é uma função do volume e da temperatura. Então, eu posso escrever dA como sendo ΔA ΔV na temperatura constante dV, mais ΔA ΔT no volume constante dt. Né? Só que eu sei dessa relação aqui que dA é menos PDV menos SDT. Comparando a de cima com a de baixo, a única coisa que eu posso afirmar é que ΔA ΔV na temperatura constante é menos P e ΔA ΔT no volume constante é menos S. Mas o teorema de Clairaut, que é um teorema que a gente vê em cálculo multivariável, as derivadas segundas cruzadas de uma função que seja contínua num disco aberto tem que ser iguais, né? Então, o del2A, delv, delT precisa ser igual a del2A, delT, delv. Né? Não importa em qual ordem que eu pego essa derivação. Se eu derivo o A primeiro em relação a T e depois com V, ou se eu derivo o A primeiro com relação a V e depois a T. Né?
Supondo que o nosso potencial de Helmholtz seja de fato contínuo, e a gente pode fazer isso, então eu sei que o del-T de del A del V na temperatura constante, mantendo-se o volume constante, é igual ao del-T de menos P no volume constante, que é o del-2A del-T del-V. Fazendo a mesma coisa, mas primeiro derivando em relação ao volume e depois em relação à temperatura, nós obtemos que ΔS ΔV na temperatura constante é essa derivada segunda. Só que essa derivada segunda aqui, primeiro com ΔT ΔV e aqui a segunda primeiro com ΔV ΔT, elas têm que ser iguais. Conclusão, menos ΔP ΔT no volume constante tem que ser igual a menos ΔS ΔV na temperatura constante. Isso é uma relação de Maxwell, né? É a relação de Maxwell associada com o potencial de Helmholtz. E pela relação cíclica, que é uma relação que a gente prova em cálculo multivariável, nós temos que ΔP ΔT na V pode ser escrito como sendo o negativo de ΔV ΔT na P sobre ΔV ΔP na T. Isso é uma identidade matemática, né? Não é uma coisa física em si, é uma identidade matemática em cálculo multivariável. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre V, eu obtenho isso aqui. Mas uma definição interessante é que ΔV ΔT na pressão constante é definido como expansão, como coeficiente de expansão na pressão constante, né? Tudo isso daqui é definido como o coeficiente de expansão, alfa, né? Coeficiente de dilatação térmica, né? Na pressão constante. Então, eu sei que esse numerador aqui, o numerador a partir de cima, vai ser o próprio alfa. E um outro ponto é que, como eu quero saber como que o meu volume varia com a pressão, mantendo-se a temperatura constante, isso significa que eu estou comprimindo um volume, certo? Então, estou comprimindo um volume a temperatura constante. E isso é definido em termodinâmica como sendo a compressibilidade isotérmica, né? KT. Na verdade, 1 sobre volume ΔV ΔP na temperatura constante é tido como menos kT. Então, esse denominador aqui é o próprio kT, né? Eu posso substituir em cima por alfa e embaixo por kT. Então, eu sei que ΔS ΔV na temperatura constante é igual a alfa sobre kT, em que perceba que essa taxa de variação de entropia com o volume mantendo a temperatura constante é uma constante, né? Porque tanto alfa quanto kT são constantes, né? Então, a entropia cresce linearmente com o volume aqui, tá bom? Então, como ΔS ΔT no volume constante é NCV sobre T e ΔS ΔV na temperatura constante é alfa sobre kT, então a gente consegue finalmente escrever a primeira equação TdS como sendo isso daqui, né? A primeira equação TdS. Conseguimos demonstrar o que precisávamos. Agora, por outra vez, vamos supor que queremos determinar a entropia como função da temperatura e pressão. Vai ser exatamente o mesmo mecanismo que fizemos anteriormente. Só que agora, em vez de fazer para volume, faremos para pressão, né? A primeira lei da termodinâmica nos permite afirmar que du é igual a dQ mais dW, então du é TdS menos PDV. Então eu posso escrever TdS como sendo du mais PDV. Por definição, é a própria entalpia. Então, TdS é igual à variação de entalpia infinitesimal, né? Então, ds dt, dividindo ambos os lados por dt, é igual a 1 sobre a temperatura dH dt. Se eu fizer a pressão constante, já que eu estou trabalhando com entalpia, então eu afirmo que ds dt vai ser igual a ΔS ΔT na pressão constante. E ΔS ΔT na pressão constante é 1 sobre T dH dt, né? E o que isso significa? Significa que o modo como a minha entropia varia com relação à temperatura em pressão constante tem a ver com o que a temperatura faz com a entalpia, né, do meu sistema. E a gente define ΔS ΔT na pressão constante como sendo Cp, tá bom? Então, fazendo isso, eu consigo afirmar que dH dt é Cp, substituindo aqui, eu sei que Cp sobre T vai ser igual a ΔS ΔT na pressão constante. Então, basicamente, pelo mesmo argumento que eu utilizei de que o calor específico à pressão constante era igual à capacidade calorífica dividido pelo número de mols, aqui fazendo a mesma coisa, eu consigo afirmar que o ΔS ΔT na pressão constante
É o número de mols vezes o calor específico na pressão constante dividido pela temperatura. E, novamente, a mesma coisa que acontece aqui é que a variação de entropia com relação à temperatura na pressão constante segue um ritmo desacelerado, por mais que ela sempre cresça, tá bom? E agora vamos deduzir também uma das outras relações de Maxwell, né, para conseguir substituir aquela segunda derivada na segunda equação TdS. A energia livre de Gibbs, dada por G igual a U menos ST mais PV, quando eu faço o diferencial dela, eu descubro que dG é igual a menos SDT mais VDT. Então, o meu potencial de Gibbs é uma função de temperatura e pressão. Então, pelo teorema do diferencial total exato, eu posso escrever dG como sendo ΔG ΔP na pressão constante dt, mais ΔG ΔP na temperatura constante dP. Comparando com essa equação de cima, eu retiro que a variação do potencial de Gibbs com temperatura na pressão constante é o negativo da entropia, e a variação do potencial de Gibbs com a pressão na temperatura constante é o próprio volume. Então, novamente usando o teorema de Clairaut, a gente consegue afirmar que del2G, delP, delT é igual a del2G, delT, delP. Então, delP de delG, delT na pressão constante precisa ser igual a delT de delG, delP na T. Só que a gente sabe que delG, delT na pressão constante é o negativo da entropia. E a gente também sabe que o ΔG, ΔP na temperatura constante é o volume. Conclusão, ΔP de menos entropia precisa ser igual a ΔT do volume, né? Então, a gente consegue obter que a gente vai substituir aqui no caso a variação em entropia por pressão na temperatura constante como sendo a variação do volume na temperatura, mantendo a pressão constante, né? A gente vai trocar essas variáveis e conseguir substituir esse termo aqui, esse ΔS e ΔP na temperatura constante, vamos substituir pela relação que a gente acabou de descobrir aqui, né? Então, novamente, a gente viu que isso daqui é definido como sendo o coeficiente de expansão, né? 1 sobre V, ΔV, ΔT na pressão constante é o próprio coeficiente de expansão. Então, eu sei que menos ΔV, ΔT na pressão constante é menos ΔV. Mas pela relação de Gibbs que a gente acabou de descobrir, menos ΔV, ΔT na pressão constante é igual a ΔS, ΔP na temperatura constante. Então, essa variação de entropia na pressão é igual à variação a negativo da variação do volume na temperatura, que é menos ΔV, né? Então, a entropia diminui linearmente com a pressão, né? Isso aqui que está sendo dito para a gente, né? Seria uma reta decrescente aqui, porque tanto alfa quanto v são constantes, por exemplo, né? E então, como essa taxa de variação é constante, a temperatura diminui linearmente com a pressão. E, finalmente, substituindo a relação de Maxwell que a gente descobriu, a gente consegue escrever, finalmente, a equação TdS, e obter isso daqui, multiplicando ambos os lados por t, nós obtemos, finalmente, o que a gente precisava, né? Então, é muito mais fácil. Por que a gente faz tudo isso, né? Porque temperatura, volume e pressão são variáveis canônicas de representação de qualquer sistema termodinâmico, né? Então, é muito mais fácil você controlar PVT do que você controlar, por exemplo, energia interna, trabalho e calor num sistema, né? Então, escrever a entropia como em termos de constantes, né? Porque o número de mols, Cp, alfa, são constantes, e T e V são variáveis canônicas do sistema, né? Então é muito mais fácil na indústria ou no laboratório conseguir determinar a entropia desse modo do que por meio da primeira lei da termodinâmica ou da segunda, por exemplo, que nem sempre eu vou saber o calor envolvido, por exemplo, principalmente em sistemas abertos, né? É muito difícil saber qual é esse calor, né? Porque o calor não é um diferencial exato, então pode ser desafiador fazer essa integral aqui. Deveria fazer uma parametrização muito boa e de um sistema específico, né? Variaria de sistema para sistema, porque o calor não é um diferencial exato, então ele não é uma variável de estado do sistema, né? Ele não pode ser representado como uma variação absoluta em que eu faço o calor final menos calor inicial como sendo ΔQ, né? Não posso fazer isso.
E é isso, basicamente, tá? Aqui eu só reforço o que eu já tinha colocado anteriormente, né, das taxas de variação. Agora, na questão 3, de temperatura de inversão, ele pede para a gente calcular qual seria a temperatura de inversão de gás ideal em processo de Joule-Thomson. Então, vamos partir da definição de diferencial de entalpia como sendo TdS mais VdP. E aí, através disso, a gente sabe que podemos representar a entropia como sendo função de pressão e temperatura, pelo exercício anterior que estávamos fazendo, né? Então, ds é ΔS ΔP na temperatura constante dP, mais ΔS ΔT na constante dt. Então, se eu substituir esse ds na definição de entalpia, eu tenho que T vezes ds mais VdP é a própria entalpia, né? Em que isso daqui é o ds que eu acabei de escrever aqui em cima, né? Quando eu faço essa distributiva da temperatura, eu tenho que o dH é T ΔS ΔP dP mais T ΔS ΔT na pressão constante dt, mais esse VdP que ficou sobrando aqui do lado, né? Então, colocando esse dP em evidência, esse dP, esse diferencial de pressão em evidência, eu consigo escrever dH como sendo a temperatura vezes essa derivada dt, mais volume mais uma temperatura vezes outra derivada, né? E é interessante lembrar que... Só um momento. Do exercício anterior, a gente sabe que a capacidade calorífica à pressão constante é definida justamente como sendo T ΔS ΔT na pressão constante, né? Então, este termo aqui, cadê? Este termo aqui pode ser escrito como CP, né? Então, dH é CP dt mais o volume dP somado com T ΔS ΔP na temperatura constante dP. E também na questão anterior, a gente viu que ΔS ΔP na temperatura constante era menos ΔV ΔT na pressão constante, né? Era uma das relações de Maxwell que a gente escreveu. Então, como isso daqui é justamente a definição que a gente dá para o nosso coeficiente de dilatação, né, o coeficiente de expansão, a pressão constante, né? Então, eu posso reescrever ΔS ΔP na temperatura constante como sendo menos αβ, né? Já que 1 sobre V, ΔV ΔT na pressão constante é igual a alfa, né? Do exercício anterior a gente provou isso. Então, eu consigo escrever meu dH como sendo Cp dt mais volume menos αβVt, né? ΑV do ΔS ΔP na temperatura constante aqui. Com a temperatura que já estava aqui, αβVt. dP, que está aqui, né? Então, isso daqui que estava aqui, esse quadrado aqui, eu transformei nisto aqui. Então, agora, colocando o volume em evidência, eu tenho que o dH é Cp dt mais volume 1 menos αβT dP, e sabemos que o dH é igual a zero, porque no processo de Joule-Thomson a entalpia é fixa, né, como estava escrito no enunciado. E, portanto, a gente pode escrever que Cp dt mais volume vezes 1 menos coeficiente de expansão vezes temperatura, multiplicado com esse diferencial de pressão, é nulo, já que o dH é zero. Então, Cp dt é igual a volume vezes ΑT menos 1, dP, né? Então, agora, se eu considerar a entalpia constante e passar esse dP para o outro lado aqui, esse diferencial dt e esse diferencial dP vão se combinar numa derivada parcial com relação à pressão com entalpia constante, em que eu descubro que ΔT ΔP, com entalpia constante, é dado por isso daqui. Significa, e isso daqui nada mais é do que o seguinte, eu tenho um gás, por exemplo, e aqui no caso é um gás ideal, né? E eu quero saber qual que é o efeito de compressões ou expansões na temperatura desse gás, né? Nós esperamos, obviamente, que pressão e temperatura sejam grandezas diretamente proporcionais para um gás ideal, né? Pela lei dos gases ideais, né? Então, ΔT ΔP seria... a gente espera que o ΔT ΔP para um gás
não haja uma temperatura de inversão para um gás ideal, no caso, né? Porque o gás ideal, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E a temperatura de inversão é o ponto justamente em que elas passam a ser inversamente proporcionais. Então, a gente vai provar matematicamente, né, que, de fato, os gases ideais não possuem uma temperatura de inversão. Vamos ver se isso é verdade mesmo, né? Primeiro ponto, a gente tem que descobrir qual é o coeficiente de expansão isobárica de um gás ideal, né? A pressão constante. Que é justamente isso, a gente tem que achar esse alfa aqui, né? Para um gás ideal, a equação de estado é a lei dos gases ideais, né? PV igual a nRT. Então, o volume em função da temperatura, que eu escrevo em função da temperatura porque aqui eu tenho um ΔV, ΔT, né? O volume em função da temperatura é dado por nRT sobre P. Então, ΔV, ΔT na pressão constante é o ΔT de nRT sobre P. Então, nR e P são constantes e eu tenho que fazer ΔT, ΔT, que é 1. Então, eu descobri que essa derivada aqui é igual a nR sobre P. Então, alfa, que é 1 sobre V vezes essa derivada que a gente acabou de calcular, como meu volume é dado por nRT sobre P, eu substituo V como sendo isso daqui e substituo essa derivada como sendo o valor que a gente descobriu, e fazendo essas substituições a gente descobre que o coeficiente de expansão à pressão constante de um gás ideal é alfa igual a 1 sobre T. E agora podemos finalmente substituir na relação que a gente tinha descoberto anteriormente, né? Que era ΔT ΔP na entalpia constante, era V alfa T menos 1 sobre Cp. Quando eu substituo alfa por 1 sobre T, aí é fácil notar que esse termo todo vai se cancelar, então ΔT ΔP na entalpia constante vai ser zero. Isso significa, então, que para um gás ideal não existe temperatura de inversão. Os gases ideais não poderiam sofrer efeito de Joule-Thomson, né? Que é o que eu coloco aqui. Conclusão: o gás ideal é incapaz de sentir o processo de Joule-Thomson, porque sempre que eles forem submetidos à diminuição de pressão, também haverá uma diminuição de temperatura, né, já que P sobre T é uma constante, por exemplo, se eu considerar o volume como sendo constante, né? Pressão e volume são diretamente proporcionais, e para os gases ideais não existe uma temperatura de inversão em que P e T passem a ser inversamente proporcionais, né? Se fosse um gás real, por exemplo, em que existem termos potenciais eletrostáticos, aí sim poderia ter um processo de Joule-Thomson, né? Mas não tem nenhum termo potencial que faça P e T inverterem a sua relação, né? Lembrando que um gás ideal é aquele no qual as partículas são pontuais e não interagem entre si, né? Por isso que não existe nenhum termo potencial. E agora para a questão 4, né, a questão de expansão livre, ele pede para nós reduzirmos essa derivada e descobrir como que fica, né, em termos de coeficientes termodinâmicos fundamentais, né? Considere inicialmente que eu posso escrever a minha energia interna como sendo uma função apenas de temperatura e volume. Considere. Desse modo, eu posso escrever o meu diferencial du, pelo teorema do diferencial exato, como sendo du ΔT na volume constante dt, mais du ΔV na temperatura constante dV. Só que no enunciado, eles já afirmam para a gente que o du é constante, que o U é constante, então du é zero. Disso a gente extrai que du ΔT no volume constante dt precisa ser igual a menos a taxa de variação da energia interna com relação ao volume, mantendo a temperatura constante, dV. Então, eu consigo afirmar que, passando esse dV, esse diferencial exato, aqui para esse outro lado, e escrevendo como uma derivada parcial para número de mols e energia interna constante, eu tenho que ΔT, ΔV, ou seja, como que o volume faz alterar a temperatura para a energia interna e número de mols constante, vai ser igual justamente a menos ΔV na temperatura constante, dividido por du ΔT no volume constante. E a gente sabe que du ΔT no volume constante é a própria definição de capacidade calorífica a volume constante, o CV, né, como a gente fez
para deduzir as equações TdS. E também sabemos que o potencial energia livre de Helmholtz em diferencial é dado por dA igual a menos PdV menos SdT. Então, o A é uma função de temperatura e volume. E pelo teorema do diferencial exato, eu posso escrevê-lo assim. E comparando esta equação aqui com as derivadas parciais e esta equação aqui, né, de cima, dA igual a menos PDV menos SdT, eu tiro que ΔA ΔT no volume constante precisa ser igual a menos entropia, e ΔA ΔV na temperatura constante precisa ser igual a menos a pressão. Né? E como as derivadas de segunda ordem com relação a volume e temperatura são iguais, né, não importa a ordem de derivação que eu faça, eu sei que ΔV de ΔA ΔT no volume constante tem que ser igual a ΔΔT de ΔA ΔV na temperatura constante. Mas ΔA ΔT no volume constante é o negativo da entropia e ΔA ΔV na temperatura constante é o negativo da pressão. Disso a gente tira que a taxa de variação da entropia com o volume mantendo a temperatura constante é igual à taxa de alteração da pressão na temperatura mantendo o volume constante. E para que a gente descobre essa relação? Né? Basicamente, para que a gente consiga substituir, fazer algumas substituições interessantes para essa relação aqui, porque nós não sabemos o que vem a ser, por exemplo, ΔU ΔV na temperatura constante, e nós queremos transformar isso daqui. O primeiro passo foi deduzir essa relação de Maxwell que a gente fez aqui. E além do mais, a gente sabe que pela primeira lei da termodinâmica, o dU é TdS menos PDV. Então, ΔU ΔV na temperatura constante vai ser igual a T ΔS ΔV na temperatura constante menos P ΔV ΔV na temperatura constante. Né? Aqui a única coisa que eu fiz foi, perceba, ó, entre muitas aspas, dividir por ΔV, dividir por dV em todos os lados, mantendo a temperatura constante. Né? Então, ΔU ΔV na temperatura constante é T ΔS ΔV na temperatura constante menos a pressão, né? Porque ΔV ΔV é 1. Mas a gente sabe também que o ΔS ΔV na temperatura constante é ΔP ΔT no volume constante, foi a relação de Maxwell que a gente descobriu aqui. Então eu posso substituir este ΔS ΔV na temperatura constante por um ΔP ΔT no volume constante. E dessa forma eu escrevo que a variação da energia interna com o volume na temperatura constante é temperatura multiplicado com variação de pressão na temperatura com volume constante menos a pressão. Né? E aí é só substituir ΔU ΔV na temperatura constante aqui em cima e ΔU ΔT no volume constante é a própria definição de capacidade térmica a volume constante. Né? Então o ΔT ΔV, voltando à nossa equação original aqui, né, cadê? Esta equação que a gente tinha aqui, podemos substituir o numerador pela relação que a gente acabou de descobrir através das relações de Maxwell, e aqui embaixo pelo CV. Né? Substituindo, a gente obtém, então, que o ΔT ΔV mantendo energia interna e número de mols constante é este numerador aqui, que a gente descobriu pelas relações de Maxwell, dividido pelo CV. Né? E é isso que a gente tem até então. E aí esse ΔP ΔT a volume constante vai depender muito do caso que a gente está analisando, que tipo de gás que estamos analisando. Né? Suponha que seja um gás ideal, em que a pressão em função da temperatura, e eu escrevo pressão em função da temperatura porque a única derivada que eu tenho deste outro lado aqui é ΔP ΔT, né? Então a pressão variando com a temperatura, já que essa derivada aqui é como que significa o seguinte: estou expandindo ou comprimindo um gás ideal. Conforme eu vou expandindo ou contraindo, a temperatura dele varia, é isso que a gente quer descobrir, né? Mantendo a energia interna e o número de mols desse gás constante. Então, a única coisa que a gente tem que determinar para conseguir saber como que a temperatura desse gás varia com a expansão ou contração dele é esse termo ΔP ΔT no volume constante. Né? Então, a gente escreve a pressão como função da temperatura. Então, ΔP ΔT nada mais vai ser do que NR sobre V, né? Porque isso daqui é uma função de primeiro grau na temperatura. Então, ΔT ΔV, mantendo energia interna e número de mols constante, é T vezes essa derivada, que é NR sobre V, menos P, tudo isso dividido por CV.
Só que eu sei que a temperatura pode ser escrita, segundo a lei dos gases ideais, como PV sobre NR. Então, consigo cancelar NR com NR, V com V, e eu fico com P menos P. E P menos P é zero, zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, quando eu mantenho energia interna e número de mols constante, a taxa de variação da temperatura em função do volume desse gás é nula. Ou seja, numa expansão livre, um gás ideal não é capaz de alterar a sua temperatura conforme o seu volume vai alterando, né? Isso se deve ao fato de que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, né? Levando em conta a lei dos gases ideais, né? Já que a temperatura inicial e final são iguais, né? Que foi o que a gente descobriu aqui, que a temperatura não varia conforme o gás se expande, né? Então, PI-VI igual a PF-VF, né? Em que I é o estado inicial do sistema e F o estado final, né? Então, basicamente é isso. A gente conclui que gases ideais não conseguem passar por uma variação de temperatura num processo de expansão livre, tá bom? E é isso.